as reações químicas envolvidas na lixiviação da prata. Então agora nós vamos falar da reação química da prata com ácido nítrico. Na solubilização da prata por ácido nítrico, a prata reage com ácido nítrico, resultando na formação de nitrato de prata, AgNO3, água, H2O, e óxido de nitrogênio, NO. Esse óxido de nitrogênio é liberado como gás. O óxido de nitrogênio reage com o oxigênio do ar, formando dióxido de nitrogênio, NO2. O dióxido de nitrogênio é aquela fumaça de cor acastanhada, avermelhada, que muitos pensam que aquilo é fumaça do cobre, mas não é, tá? Aquilo é dióxido de nitrogênio. Essa é uma reação de oxirredução, em que a prata é oxidada, perdendo elétrons, e o nitrogênio do ácido nítrico é reduzido, ganhando elétrons. Isso nós já vimos nas primeiras aulas. Se você não sabe o que é isso, veja as primeiras aulas deste curso gratuito. É importante ressaltar que a reação entre a prata e o ácido nítrico é exotérmica. Nós já ouvimos também sobre esse termo aqui. Exotérmica é aquela que libera calor, ela causa aquecimento. E por ser exotérmica, ela é altamente corrosiva. Portanto, é necessário tomar todas as precauções ao manusear essas substâncias. Aqui nós temos 3 Ag, 3 prata, que vão reagir com 4 ácido nítrico e teremos como resultado 3 nitrato de prata, AgNO3, 2 moléculas de água e uma molécula de dióxido de nitrogênio gasoso. Essa setinha para cima indicando que é gasoso. Agora nós vamos falar da reação da prata com ácido sulfúrico. A reação química entre a prata e o ácido sulfúrico resulta na formação de sulfato de prata, Ag2SO4, mais água, H2O, e óxido de enxofre, isso como gás liberado. A formação do óxido de enxofre ocorre na reação direta. Porém, na reação indireta, esse óxido de enxofre reage com o oxigênio do ar, formando então o dióxido de enxofre, o SO2 na forma gasosa. Aqui nós temos os átomos de prata reagindo com 2 moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, resultando então em sulfato de prata, Ag2SO4, mais 2 moléculas de água, mais uma molécula de dióxido de enxofre. Essa é, portanto, então, a reação da prata com o ácido sulfúrico. Agora nós vamos falar da reação da prata com cianeto de sódio. Alguém pode perguntar, mas a prata reage somente com esses reagentes? Não, a prata reage com outros reagentes também. Porém, nós focamos aqueles que são mais comuns no nosso dia a dia, especialmente os profissionais que atuam na recuperação de metais preciosos de sucatas eletrônicas. Então, eu foquei esses 3 reagentes, né, para que nós possamos entender, porque é corriqueiro na nossa atividade o uso do ácido nítrico, o ácido sulfúrico e o cianeto. Pode ser também o cianeto de potássio, mas comumente usamos o cianeto de sódio. Então, a reação da prata com o cianeto de sódio resulta na formação de um complexo solúvel de cianeto de prata. Nessa reação, 4 átomos de prata reagem com 8 moléculas de cianeto de sódio, resultando na formação de 4 moléculas de cianeto de prata e 4 moléculas de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. O cianeto de sódio atua como um agente complexante, formando um complexo estável com a prata. Esse complexo é solúvel em água, permitindo a solubilização da prata na forma de íons complexos. Vale ressaltar que o cianeto de sódio é uma substância tóxica e deve ser manuseado com extrema cautela, seguindo todas as medidas de segurança adequadas. Se você não conhece os riscos do manuseio do cianeto de sódio, no meu canal tem um vídeo específico em que eu falo somente dos perigos do cianeto de sódio. Então, navega no meu canal, encontra esse vídeo e assim você vai saber exatamente quais os riscos que você pode estar correndo e como evitar esses riscos. Aqui nós temos a equação, né? 4 átomos de prata reagindo
com 8 moléculas de cianeto de sódio e mais 2 moléculas de água e mais 2 moléculas de oxigênio, formando então 4 moléculas de cianeto de prata e 4 moléculas de hidróxido de sódio. Bem, nós já vimos então a solubilização da prata com ácido nítrico, solubilização da prata com ácido sulfúrico e com cianeto de sódio. Agora nós vamos ver as reações de precipitação da prata dessas soluções. Então nós vamos ver aqui a precipitação da prata com ácido clorídrico ou com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Importante lembrar que esse cloreto de sódio ele deve ser solubilizado em água para facilitar essa reação. Então, primeiro nós temos aqui o nitrato de prata, o AgNO3, nós adicionamos HCl, que é o ácido clorídrico, teremos como resultado cloreto de prata mais ácido nítrico, HNO3. Então, nós adicionamos ácido clorídrico no nitrato de prata para a obtenção do cloreto de prata. Agora, em vez de adicionar o ácido clorídrico, nós adicionamos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, nós temos AgNO3 mais cloreto de sódio, teremos o cloreto de prata mais o nitrato de sódio, NaNO3. Esse cloreto de prata, lembrando, é sempre um precipitado branco, é um sólido branco. Agora, a precipitação da prata contida em ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui o sulfato de prata, Ag2SO4, adicionamos ácido clorídrico, nós vamos ter cloreto de prata mais ácido sulfúrico, H2SO4. E se, em vez de adicionarmos o ácido clorídrico, HCl, adicionarmos então o cloreto de sódio, NaCl, teremos Ag2SO4, né, a prata, o sulfato de prata, que associado ao cloreto de sódio, nós teremos cloreto de prata mais sulfato de sódio, Na2SO4. Agora nós vamos ver como é que se faz a redução do cloreto de prata em prata metálica, ou seja, como é que nós vamos transformar esse cloreto de prata em prata metálica. Lembrando que o cloreto de prata não pode ser fundido. Se você tentar fazer a fusão do cloreto de prata, você vai perder todo ele. Vai liberar uma chama azul e vai embora e você vai perder. Então nós temos aqui 3 maneiras de fazer essa redução. A primeira delas é com ferro. Nós temos o cloreto de prata, o AgCl, adicionamos ferro. Esse ferro pode ser limalha de ferro, pode ser aparas de ferro, pode ser também bombril. Normalmente eu uso bombril porque eu compro, ele é limpinho, né? Ou qualquer outra esponja de aço. Então, associando o cloreto de prata com ferro metálico, nós teremos então a prata metálica mais o cloreto de ferro. Temos agora o cloreto de prata associado ao zinco metálico. Então nós vamos ter como produto a prata metálica e o cloreto de zinco. Ou então, associando o cloreto de prata com alumínio metálico, nós teremos a prata metálica e o cloreto de alumínio. Bom, lembrando bem que nós fizemos então a precipitação da prata contida em solução de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Nós tínhamos então nitrato de prata e sulfato de prata. Agora nós vamos falar da cementação da prata contida em solução de cianeto. Em se tratando de solução de cianeto, não se faz a precipitação química como nós vimos nas etapas anteriores, mas sim, nós faremos a cementação, ou seja, essa prata, nós vamos extrair essa prata dessa solução já na forma metálica. E como é que isso acontece? Então nós temos aqui o cianeto de prata, nós adicionamos limalhas de alumínio, nós vamos ter então a prata metálica e o cianeto de alumínio. Aqui nós temos o cianeto de prata, associado com zinco, nós vamos ter então a prata metálica e o cianeto de zinco.